Bom dia, pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro vídeo deste sábado e já adianto aqui que as informações que vocês verão daqui a pouquinho são assustadoras, extremamente preocupantes. A notícia em si já é conhecida por todos. A viagem do Tomás Ribeiro Paiva, comandante do exército à China, para supostamente fazer um intercâmbio com as forças armadas chinesas. Já é um absurdo por si só, mas o que estaria por trás, de fato, dessa viagem? Eu fiz a minha pesquisa. Em sites internacionais, é claro, porque se for depender da imprensa brasileira, esqueçam. E como eu disse aqui, é assustador. Eu não consigo entender como as Forças Armadas brasileiras observam tudo isso à distância sem reagirem. O caminho é muito perigoso. Daqui a pouquinho, tá? Antes disso, algumas outras matérias, rapidinho. A primeira é essa no canto da tela. Show da Madonna, presença da Janja. Vamos tentar promover um encontro entre as duas. Dizer o quê, né, pessoal? Ontem, por exemplo, eu moro a alguns quilômetros de distância do Copacabana Palace. Não chega a ser muito longe, mas são alguns quilômetros. Existem pelo menos 3 barreiras de prédios entre o meu apartamento e o palco, onde será realizado o show da Madonna. E eu escutei claramente a passagem de som. O gravão do som fazia tremer levemente o chão do meu apartamento, as paredes aqui da minha casa. Agora vocês imaginem o sufoco que as pessoas que moram ali no entorno do Copacabana Palace não vão enfrentar no show de hoje, né? Mais uma festinha, né, do Zé Carioca, o prefeito Eduardo Paes. Ele só quer saber de festa, né, gente? E o fato da Janja priorizar isso aí, em detrimento do que acontece no Rio Grande do Sul, é um retrato do governo do PT. É um deslumbramento quase que ininterrupto. Vamos dar uma passada lá, né? A gente diz que está torcendo para o Inter e para o Grêmio, para ficar bem com todo mundo, né? Dá uma vista lá, né? Fala algumas palavras e depois volta. O Lula vai para Brasília e a Janja vem ao Rio de Janeiro para assistir o show da Madonna. É isso, pessoal. O Boulos, vejam só, invasor de casas. Quantas casas será que o Boulos já invadiu na vida dele? Ganhou a sua casa. Presente dos pais, na zona sul de São Paulo, 150 metros quadrados. Será que rola invadir a casa do Guilherme Boulos? Vocês já pensaram? Juntar uma turma e invadir a casa do Guilherme Boulos? O que será que aconteceria? O que vocês acham que aconteceria? Eu não sei. Né? Com certeza a gente não seria tão bem tratado quanto é o MTST. Para quem não sabe, tá? Os pais do Guilherme Boulos são ricos, são médicos. Muito bem de vida, né? E ele cresceu no meio da fartura. Como todo bom socialista caviar. Essa outra matéria, pessoal, a gente tem que tratar até com um tom meio cômico, né? Porque em meio ao êxito do governo de São Paulo, do Tarcísio, com a ajuda providencial do secretário de Segurança, né, o Guilherme Derrite, também deputado federal, que se afastou da cadeira para poder assumir essa função com o Tarcísio, diante do êxito, né, no combate à criminalidade, melhoria da segurança pública no Estado, eles começam a fazer o quê? A tentar queimar, né, destruir a reputação do Derrite. E aí surge justamente essa matéria, 16 investigações de homicídios do Derrite, que é policial. Eu só queria dizer para a redação, para os jornalistas que escreveram essa matéria, que essa é a vida do policial. Ele não é recebido em operações com flores, com bolinhas de sabão, né, com pombas brancas da paz, com abraço coletivo cantando Imagine. Se o cara é recebido a bala, ele reage da mesma forma. Como a própria matéria diz, foram investigações. Toda vez, né, que um policial... E não é homicídio, né, é uma reação que resulta na casualidade. Toda vez que isso acontece, é aberta uma investigação. Estaria errado da parte do Derrite se alguma dessas investigações tivesse resultado em uma conduta ilegal. O que não é o caso. É muito fácil dizer essas coisas aí no conforto do ar-condicionado da redação da imprensa, né? Derrite, continue fazendo esse trabalho. Você é uma pessoa com um grande futuro na política, tá? Eu torço muito por você, porque
as referências que eu recebo são as melhores possíveis. A gente conversou sobre o ato, né, o fracasso do Lula, o fiasco no 1º de maio, falando sobre vários aspectos, né, pessoal? O desastre interno que isso causou, né? O Lula reclamando de ministro, uma mudança, né, de atitude em relação a atos futuros, ele vai, ele não vai, será que vai dar gente, se não der gente a queimação? Né? Isso aí realmente está mudando o entendimento do Planalto sobre participação do Lula, que não é um presidente popular. Tá? Mas, além disso, eu tinha trazido para vocês que parte da festa tinha sido bancada com recursos públicos. Lei Rouanet, R$250 mil, e mais dinheiro injetado diretamente da Petrobras. Tá? E isso pode causar um... Quer dizer, difícil falar isso, né? Porque, como a gente conversou ontem, a lei ela é muito flexível, ela se expande para abarcar os delírios do judiciário quando o alvo é a direita. Agora, quando é a esquerda, em especial o Lula, né, ela encolhe, a lei fica pequenininha, pequenininha. Né? Mas, assim, em uma democracia plena, isso deveria ser um grande problema. Foi um ato político, claramente um ato político. O Lula cometeu crime eleitoral pedindo voto para o Boulos e boa parte disso aí, se não a totalidade, né, a gente vai descobrir em breve, foi bancado com verba pública. Então, é um escândalo. Se o presidente fosse o Bolsonaro e fizesse 10% disso, as manchetes estariam tomadas pelo assunto, mas como foi o Lula, eles noticiam, não fazem juízo de valor e fica por isso mesmo. Tá? Beleza. Agora vamos lá, pessoal. Eu não exagerei, tá? Isso aqui não foi um clickbait, sensacionalismo. Eu sempre faço questão de dizer isso quando a manchete realmente é muito chamativa, né? Mas isso é a mais pura verdade. E eu não saberia disso se eu tivesse lido apenas CNN, o G1, assistido uma matéria da Globo News, Folha de São Paulo, Estadão, porque eles nunca vão trazer essas informações para vocês. Eles trazem a superfície. Né? Agora, se você quer saber a verdade, você tem que mergulhar. Tá? E o mergulho é profundo. Tem que ser lá fora. Imprensa especializada, de preferência asiática. Tá? E agora vocês vão entender o tamanho desse problema. Vamos começar aqui lendo uma matéria da imprensa daqui sobre essa viagem do Tomás Ribeiro Paiva. Comandante do Exército vai à China para estreitar relações militares. Viagem está prevista para junho e as conversas devem ser, prestem atenção porque isso aqui é o cerne da questão, focadas no intercâmbio de informações na área cibernética. Repetindo, focadas no intercâmbio de informações na área cibernética. Pronto, pessoal. Isso aí é tudo que a imprensa nacional disse, expôs sobre essa viagem. Mas isso foi a base para a minha pesquisa. A partir disso aí, eu encontrei tudo, absolutamente tudo que eu precisava para mostrar para vocês e para o Brasil inteiro o quão perigosa é essa missão, essa viagem. A gente está prestes a ver o exército brasileiro sendo transformado em uma máquina de perseguição. E não é exagero. Tá? Vamos ler aqui algumas matérias da mídia estrangeira, está tudo em inglês, mas eu traduzi os pontos principais aqui para vocês. Tá? E não é muito difícil de ligar esses pontos. Os termos são exatamente os mesmos. Né? Informação, cyberspace. Vejam aí. Para começar, pessoal, vamos contextualizar. Tá? O que é a guerra cibernética, mais especificamente a guerra cibernética da China? É um conjunto de todas as atividades de combate realizadas no ciberespaço por órgãos da República Popular da China, ou Partido Comunista Chinês. Alguns dos recursos conhecidos são forças militares especializadas em guerra cibernética e forças não governamentais, que participam das atividades por iniciativa própria, mas sob o comando do governo. O exército hacker da China gira em torno, segundo estimativas recentes, de 50 a 100 mil indivíduos. Guerra cibernética ou guerra moderna, daqui a pouco vocês vão ver o próprio Xi Jinping usando esse termo, tá, pessoal? Isso aí é o ponto de partida, né?
se você não comanda o cyberespaço, né, a internet, as redes, é difícil de você, hoje, vencer uma guerra, porque tudo começa com a guerra da informação. A guerra de narrativas. Se você comanda a guerra de narrativas, se você tem vantagem na obtenção ou especialmente na criação da pseudo-informação, você leva vantagem dali para frente. Tá? E vocês também verão isso sendo dito pela mídia estatal chinesa. Vamos à primeira matéria aí. 22 de abril de 2024, ou seja, pouquíssimos dias atrás. Isso aí, pessoal, foi o que estimulou essa viagem do Tomás Ribeiro Paiva, com toda certeza. Maior reforma militar da China em 9 anos inclui informação, cyber e espaço. Resumindo, a China criou um exército à parte para atuar no campo da guerra cibernética, guerra da informação e domínio espacial. Abre aspas para Xi Jinping. É preciso muita responsabilidade para dar um passo adiante no desenvolvimento do exército e assim vencer a guerra moderna. E aí está o nome do general responsável por esta nova unidade, Biwi. Olho nesse nome, tá? A gente tem que ver se ele faz parte da agenda de encontros do Tomás Ribeiro Paiva. Eu diria que com certeza, mas a dúvida é se isso será divulgado oficialmente ou não. E aí, por fim, uma frase publicada pela mídia oficial do Partido Comunista Chinês. Aqueles que se apoderam da vantagem de informação tomam a iniciativa. Então vocês viram aí, uma matéria do final do mês passado, falando sobre essa grande reforma, esse shake-up que aconteceu nas Forças Armadas Chinesas, visando a redirecionar os esforços, em especial no sentido de fortalecer o exército chinês na área da guerra cibernética e na guerra da informação. Não é à toa que o Tomás Ribeiro Paiva está indo fazer esse intercâmbio, né, com o exército chinês. Ele quer aplicar este conhecimento, este expertise aqui contra nós. Basta comparar os termos da matéria da imprensa brasileira com os termos das matérias da imprensa internacional. É tudo a mesma coisa, pessoal. E também não é coincidência o fato dessa reforma ter acontecido poucas semanas atrás e agora ele ter marcado essa viagem. Agora vamos ver aí a última matéria, que ela tem um detalhe bem interessante. Tá? O tema é o mesmo, a grande reforma no exército chinês, mas esse detalhe fala demais. Como eu disse aqui, pessoal, essa última matéria trata basicamente do mesmo tema, maior reforma militar em 9 anos na China, mas traz uma informação extra e muitíssimo importante. Ainda de acordo com a mídia estatal chinesa, essa é a primeiríssima vez que o governo do Partido Comunista Chinês assume a existência de uma força cibernética. Vejam bem, tá? A imprensa estatal oficial chinesa não está dizendo aí que essa força é nova. O que eles estão falando é que é a primeira vez que o governo chinês assume a existência dessa força, que já vem atuando há muito tempo, pessoal, inclusive interferindo em eleições de outros países. Vou nem falar do Brasil, pesquisem aí que vocês vão entender do que eu estou falando. E a coincidência, né, nos termos é flagrante. Caso a China não tivesse aberto o jogo, talvez o Tomás Ribeiro Paiva não tivesse ficado sabendo dessa reforma militar e dos objetivos dessa reforma. Né? Aí, galera, é muito fácil você ligar os pontos. A gente vive em uma guerra de informação. A esquerda perdeu o protagonismo graças às redes sociais, então eles precisam retomar o poder, retomar o controle das narrativas, que, né, o termo oficial é controle da informação, mas informação passou a ser um termo polissêmico, né, com o advento dessa loucura, essa busca frenética pelo controle da sociedade da parte da esquerda e dos globalistas. Né? Então, se isso aí se confirmar, né, se as Forças Armadas continuarem de joelhos e permitirem que o alto comando do exército é tipo chifre de corno, né?
parece que está na prateleira de cima, na parte mais alta, mas só serve para expor vergonha. Se as camadas, né, as prateleiras secundárias das Forças Armadas continuarem submissas a isso aí, é um caminho quase que irreversível, porque vários atores importantes do PT já deixaram claro, né, um deles foi o Celso Amorim, que o objetivo do PT é criar uma Guarda Nacional Bolivariana e depois unificar os exércitos do Brasil com o dos outros países aí da esquerda da América do Sul e, quiçá, talvez da América Central, né? A gente não sabe. Agora, a intenção deles é essa. O Tomás Ribeiro Paiva tem o claro objetivo de se tornar um líder carismático dentro do exército, só que ele não consegue, porque ele tem o carisma de uma samambaia. O tanto que empurram esse cara goela abaixo dos internautas, né, nas redes sociais do exército é brincadeira. Eu nunca vi um negócio desse, só que não cola. Não cola. O que está acontecendo, eu acabei de expor aqui para vocês, é o aparelhamento definitivo das Forças Armadas, em especial do Exército aqui, né, com a intenção de usar essas ferramentas, esse conhecimento adquirido lá na China, para perseguir opositores políticos. Quem tiver dúvida disso, né, das duas, uma, ou está de acordo e prefere se fazer de cego, né, ou então vive em Nárnia. Em Nárnia. Muitos generais do Exército vivem em Nárnia. Compartilhe esse vídeo, pessoal, com o maior número possível de pessoas. Um forte abraço, a gente se vê por aí.